Paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o evangelista Rafael Dominicali, segundo episódio desse estudo Crescendo em Amor pela Igreja, falando desse livro maravilhoso, Sua Igreja, Sua Vida. E semana passada nós ouvimos que a Igreja do Senhor, exemplificada pela Arca de Noé, ela precisa de conhecimento, mas também precisa da unção do Espírito Santo. Na verdade, o que dá liga, o que faz, as madeiras da arca se juntarem aí, é justamente essa unção do Espírito Santo que nos dá poder, que nos ajuda, que nos capacita a querer e conseguir viver em comunhão plena. Se você quer saber mais, acesse o episódio 1 que você vai ouvir bem ali como é que foi essa explicação. E lá no episódio 1 também nós falamos de 4 segredos para adquirir essa unção e para buscar essa comunhão, porque o nosso grande objetivo é estar em comunhão com Deus em primeiro lugar e manifestar essa comunhão para os homens, manifestar a nossa comunhão com Deus e manifestar essa comunhão nossa com Deus para os homens e a nossa comunhão com os homens. Olha que incrível, né? É um ciclo vertical e horizontal, assim como é a cruz de Cristo, né? Comunhão com Deus e comunhão com os homens. É o segredo para a igreja marchar triunfante mediante aí as tempestades do dilúvio que tem por aí, que está aí fora. Mas a igreja jamais será derrotada, jamais afundará. Se você acredita nisso, vem comigo nesse segundo episódio, falando deste livro poderoso. No capítulo 2, o pastor Jorge escreve o seguinte: a igreja é o seu braço forte. Evangelista, meu braço forte sou eu mesmo, eu trabalho bastante, tenho lá o meu suor, eu não nego o serviço. Tudo bem, meu querido, esse é o seu braço, mas daqui 70, 80, 90, 100 anos, esse seu braço será um pó, não servirá para mais nada. Mas o braço forte do Senhor é manifesto na igreja de Cristo. Esse braço forte atravessa gerações. Eu sou fruto de alguém que descobriu o braço forte do Senhor há décadas atrás. E a minha filha será fruto também dessa revelação. Que essa revelação chegue a você hoje. Olha só o que o pastor Jorge escreve no capítulo 2 desse livro aqui. Você será sempre aquilo que é a sua igreja, fraca ou forte, cambaleando ou demonstrando ser uma igreja poderosa. Você será aquilo que é a sua igreja local, rude ou grosseira, precisando de acertos. Ela e você precisam se enquadrar no verdadeiro espírito de uma igreja ideal. Não tem como separar você da sua igreja. Você é reflexo da sua igreja e a sua igreja é reflexo de quem é você. Você quer melhorar a sua igreja? Melhore você primeiro, tá bom? Porque você melhorando primeiro, a sua comunidade melhora. Você influencia as pessoas em volta, as pessoas melhoram. A melhoria dessas pessoas traz melhoria para você. Você descobre oportunidades de melhoria, melhora mais gente. O seu círculo de melhoria, de bênção, de autoridade vai crescendo. Agora você multiplique isso por 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas. Esse é o poder da igreja. Quer melhorar a igreja? Melhore você primeiro. 1 Coríntios 3, 10 a 13 diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, o dia com D maiúsculo, o dia do Senhor, o dia do fogo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O fundamento é Cristo, mas o que você faz sobre esse fundamento vai determinar, o que você faz sobre esse fundamento, o valor do que você faz, quem vai determinar? É o fogo da vida, é o fogo das provações. Como diz nosso pastor emérito, pastor Jorge, crente sem o Espírito Santo é igual lata vazia, só serve para fazer barulho. Ele só está embrasileirando o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui.
Dependendo da obra que você faz, se for obra de palha, obra de feno, obra de madeira, ou de ouro, ou de prata, ou de pedras preciosas, é o fogo que vai dizer. É o dia a dia, é o atrito, é ali, sabe? Quando aquele irmãozinho pisa no teu calo, se você identificar que aquilo te fere, é bem provável que a tua obra seja aí uma obra consumível pelo fogo. Cabe a você mudar a sua cabeça, a maneira de pensar, mudar o seu comportamento e pôr na balança. Meu Deus, eu estou ofendido com isso, mas o Senhor não se ofende comigo e muito menos com Ele. Então, se eu estou ofendido, tem algo errado. Eu quero transformar esse pensamento de palha em pensamento de pedras preciosas. Por quê? O ouro, a prata, eles são purificados, fundidos e moldados pelo fogo. O mesmo com as pedras preciosas. Na verdade, a pedra preciosa, ela é formada por uma junção de fogo com gases, né? Quando tem aí alguma erupção vulcânica, uma movimentação de placas tectônicas, dependendo do tipo de gás que entra numa rocha, aquela rocha incandescente de lava, né, de fogo, dependendo do tipo de gás que tem ali, cristaliza essa rocha, a pedra preciosa é formada. Então, meu irmão, o ouro é derretido, ele é purificado, a prata é derretida, ela é purificada pelo fogo, mas a pedra preciosa ela é formada pelo fogo. Então, se tua vida está no meio do fogo, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus, porque se Deus é Deus na sua vida, a sua vida é feita de pedras preciosas, e não tem lugar melhor para testar isso do que a igreja. Interessantíssimo. Olha só. Sua igreja, sua vida é para aqueles que de fato estão ligados e entrosados nela, aqueles que estão certos de que a igreja é o seu braço forte, lá onde estamos edificados. Isso significa vida superior e espiritual. Não podemos abrir mão da comunhão com o Senhor, mas nós exercitaremos e testaremos o nosso nível de comunhão com o Senhor, estando em comunhão com os nossos irmãos. O que vai provar se aquilo que você está construindo no fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou palho, feno e madeira, é o que você faz na horizontal. É por isso que fora da igreja, meu querido, você, olha lá, hein, pode ser madeira, viu? Muito cuidado. Quem vai testar você? É o fogo, meu querido. Igreja é lugar de confronto, assim como diz a palavra de Deus, assim como o ferro afia o ferro, um irmão ou um amigo afia o outro. Aqui é lugar de afiar. Puxa vida, aqui a batalha é grande, mas o evangelho, a igreja está aí para nos confrontar. Não podemos abrir mão da comunhão com Deus, não podemos abrir mão da comunhão com os irmãos. Na página 73, o pastor Jorge escreve o seguinte: a bela igreja, a igreja ideal para o bem de todos. E até parece que todos sabem disso, mas encontrar o conjunto, a resposta nem sempre é fácil. É um trabalho penoso e cansativo, mas é um trabalho espiritual. Tirou o espiritual, meu irmão, é cansativo. Contudo, por mais cansativo e penoso que seja, somente assim encontraremos o braço forte. O seu dever é entender a sua igreja e viver nela, não como uma cruz, mas como um avião que vai nas maiores alturas. Eu me lembro da mensagem do pastor Clóvis, de bons anos, que ele pregou aqui na igreja, em Jundiaí, a segunda conversão. Lá ele fala que nós temos uma primeira conversão, quando nós encontramos a Cristo, nos convertemos a Cristo, e temos a segunda conversão, quando nos convertemos à igreja. As duas dependem de decisão nossa. E sem a igreja, o propósito de Cristo da primeira conversão não é cumprido na minha vida e na tua vida. Por isso a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos é fundamental para provar o que você anda construindo sobre o fundamento que é Cristo. Amém? Capítulo 3 desse livro aqui. É um nome distinto. O pastor Jorge começa citando o texto de Efésios 5:27, está aí na tua tela. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meu irmão, coloque uma coisa na sua mente, na sua agenda.
Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, vitoriosa, santa, aguardada, desejada, assim como uma noiva faz todos os convidados do casamento ficarem em pé. A iluminação é mudada, a música se transforma, o noivo se apruma, o juiz se organiza, o ambiente é transformado, há perfume de rosas, porque a noiva está entrando. Assim é a noiva que Cristo vem buscar. Muitos querem colocar a noiva de Cristo de volta nas catacumbas de Roma. Coitado de você que pensa assim. A igreja que Cristo vem buscar, ela é gloriosa, vitoriosa. No que, evangelista Rafael? Nos mistérios e no poder do Espírito Santo. Sem poder, sem unção, sem a manifestação do Espírito Santo, não tem como a igreja ser vitoriosa, ser gloriosa. Falamos muito disso no episódio 1. Sem a unção do Espírito Santo, acabou. Você pode ser a pessoa mais bonita, rica, mais simpática do mundo. Sem o Espírito Santo, não tem liga, não é igreja, é qualquer coisa, menos igreja. Amém? Cristo vem buscar uma igreja sem defeito. Por que Cristo vem buscar uma igreja sem defeito? Quando a igreja se encontrar com Cristo, oficialmente, né? Assim como a esposa recebe o sobrenome do marido, a igreja receberá o sobrenome de Cristo. Mas nós já fazemos uso desse nome, porque nós já somos chamados noiva de Cristo aqui, nessa terra. E o nome que está sobre a igreja é o nome de Jesus, assim como o pastor diz na página 78 deste livro aqui. A igreja é do Senhor, e este é o seu nome, este é o nome da igreja. E não daqueles que acham ou se julgam os donos. O dono, com D maiúsculo, é Jesus Cristo. Jesus é o único dono. Então, você tem algum problema? Tem algum problema na igreja? Não importa o nível. Não importa. Você tem algum problema na igreja? O seu problema é com o pastor? É com o presidente da igreja? Viu? Tem alguém acima dele. O chefe, o dono da igreja. Esse dono é o próprio Cristo. Quando nós vemos o tabernáculo, nós vemos que no interior, no mais íntimo do tabernáculo, no âmago, no centro do tabernáculo, inclusive, se nós olharmos a planta do tabernáculo de cima, nós veremos que ele forma uma cruz, né? Mas lá no centro, bem onde tem essa cruz, agora não sei se bem na cruz ou próximo da cabeça, acredito que é nessa região aí. Mas lá no centro do tabernáculo está o Santo dos Santos, o lugar onde Deus se manifesta, onde o próprio Deus aparece para o sumo sacerdote, para mostrar que o dono, o cerne, a razão, a raiz da igreja é o Senhor. E dentro do Santo dos Santos está a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é como se fosse essa minha aliança de ouro que eu tenho aqui. É um símbolo de uma aliança real com a minha esposa. Eu tenho uma aliança com a Daphne, minha esposa. E esse anel mostra o valor dessa aliança, porque ela é feita de ouro. Mostra que é uma aliança que vai ser para sempre, porque não tem fim, certo? E estando aqui na minha mão esquerda, que é a mão que está mais próxima do meu coração, me faz lembrar que eu tenho uma aliança com a minha esposa. A aliança não se resume a isso. A aliança ela é muito maior. A Arca da Aliança serve para representar isso. A Arca da Aliança representa a aliança do homem com Deus e de Deus com o homem. Quem fez a grande aliança do homem com Deus e de Deus com o homem? Cristo. É por isso que a arca tem toda uma simbologia nela. Ela é feita de madeira de acácia, representando a fraqueza, a porosidade, a rugosidade, as imperfeições da madeira, da pele humana, da carne humana. Mas ela é revestida de ouro, representando a divindade. A arca representa o próprio Cristo. Homem, 100% homem, mas 100% Deus, revestido de divindade.
E por que eu estou falando isso? Porque de ano em ano, de tempos em tempos, a nossa igreja convida você, me convida, para ficarmos ligados às programações da igreja, porque nós temos uma campanha aqui chamada Arca da Conquista. E nós, de fato, colocamos uma arca no interior da nossa igreja para exemplificar essa aliança que nós temos com Deus, mas que também nós temos com os homens. Porque a Arca da Conquista, essa campanha Arca da Conquista, ela faz nos conectar com Deus e faz nos conectar com os homens. E quando eu vou para a arca com a minha oferta, eu estou entregando um sacrifício para Deus, um sacrifício financeiro. Esse sacrifício sobe à presença de Deus. Mas a usabilidade desse sacrifício, desse recurso, é distribuída para os homens, para os irmãos da igreja. Todos são beneficiados. É uma espiral positiva que aponta para cima. A Arca da Conquista fomenta, ela conclui, ela acelera a minha comunhão com Deus, mas também faz tudo isso na minha comunhão com os meus irmãos. Fechado esse parêntese da arca, por que eu estou falando disso? Porque a igreja tem um nome. O nome que está no centro da igreja é Cristo. Assim como o tabernáculo era o tabernáculo de Deus, a igreja é a igreja do Senhor Jesus. Nós carregamos um nome conosco. Lá fora nós precisamos ter autoridade para usar esse nome. E essa autoridade é construída em comunhão com Deus, em comunhão com o nosso irmão também. Glória a Deus. Capítulo 4 é uma só direção. Desse livro aqui, capítulo 4, é uma só direção. E que direção seria essa que a igreja pode tomar? Que direção seria essa? A não ser para cima, em direção a Deus. O corpo de Cristo caminha, promovendo salvação de almas. Esse é o objetivo principal, é o objetivo maior, é o objetivo número 1, é a prioridade total. Nós agimos na horizontal, apontando para a vertical. Eu prego o evangelho, você prega o evangelho, nós trabalhamos para a igreja, falando de salvação de almas, porque nós queremos que mais e mais pessoas estejam no céu conosco. Tanto aquelas que nós sabemos que elas não estão indo para o céu, aquelas que precisam da pregação do evangelho, quanto aquelas que estão do nosso lado na igreja, mas carecem de uma palavra, carecem de uma movimentação nossa, entende? Que direção seria essa? É só uma direção, é Deus, é para cima, assim como o pastor Jorge diz, na página 97 desse livro. Sua igreja, sua vida e na qualidade do seu braço forte requer uma só direção, a direção do Espírito Santo de Deus. Ele deve ser reconhecido e consultado sempre. Como eu disse, você tem algum problema na igreja, não importa a instância, a altura, o tamanho, vá no chefe, quem manda, quem tem a direção, vá no diretor da igreja, é o Espírito Santo. É certo e seguro que se tem algo que está fora, o próprio Espírito Santo corrige. Ô evangelista, tem coisa que pode estar fora na igreja? Com certeza. Ela é formada por homens que, assim como eu, assim como você, estão na busca por conhecer e ouvir a Deus e ter experiências e crescer diante de Deus. Tem um outro livro do pastor Jorge que é muito bom, falando de igreja, que é a Dinâmica da Liderança Apostólica. E lá nesse livro, o pastor Jorge fala que tudo que nós fazemos sob a liderança do Espírito Santo torna o trabalho do reino de Deus, da obra de Deus, mais leve. E tudo que nós fazemos sem a direção do Espírito Santo torna qualquer trabalho para o reino de Deus extremamente pesado. É como se nós, assim como está aparecendo na tua tela, esse vagão cheio de coisa dentro, cheio de minério, cheio de pedra. Esse vagão que está aparecendo aí, você consegue carregar ele sozinho, meu irmão? Ou melhor, você e mais 10 conseguiriam carregar sozinho? Você e mais 20, mais 30, mais 100, será que conseguiria? O que o pastor Jorge está dizendo aqui é o seguinte: existe uma só direção, existe um só sentido, existe um só comando, é o comando do Espírito Santo. Se nós estamos juntos na mesma obra,
e nós queremos empurrar, fazer a obra avançar, assim como esse vagão cheio de pedras, e nós contamos com a direção, com a força e com a unção do Espírito Santo, esse vagão de pedras é como se nós estivéssemos empurrando uma pena. Por quê? O trabalho mais pesado ele já fez. E ele nos capacita para trabalhar. Ele nos capacita para viver um milagre. Assim como ele não tira o homem da equação, nós não podemos tirar o Espírito Santo da equação. Quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, ele pediu para que os homens removessem a pedra, para que eles fizessem parte do milagre, parte da obra de Deus, tivessem história para contar, tivesse o primeiro contato com Lázaro saindo do sepulcro. Jesus operou o milagre, mas ele fez questão de dividir a obra, o esforço, a experiência com os seus discípulos. Assim também é com a nossa igreja. Sem a direção do Espírito Santo, a gente não consegue mover esse vagão. Na página 105 desse livro, Sua Igreja, Sua Vida, o pastor Jorge fala o seguinte: se Deus não estiver na reunião da igreja, então não vale a pena. A presença diretiva é indispensável e se ela não existe, urge que a igreja caia de joelhos e santos clamores para que apareça o quanto antes. Muitos reclamam da liderança, muitos reclamam dos irmãos, muitos reclamam da igreja, da iluminação da igreja, da pintura da igreja, mas reclamam por dois motivos. Primeiro motivo, porque não confiam em Deus, se esqueceram que quem é o chefe da obra é Ele. Ele é o gerente, é o diretor, é o presidente, é o rei, ele tem o cetro, tem o comando, ele se assenta no trono, na cadeira do diretor. Primeiro motivo das reclamações, das brigas e discussões na igreja é a falta de confiança em Deus. Primeiro motivo. Não tem por que reclamar, mas é esse. Isso aí está ligado na nossa atitude. Segundo motivo, porque não confiam em Deus, não oram e não buscam a Deus nesse sentido. Ou se buscam muito pouco, buscam quase nada, não é? Meu querido, existe um chefe, existe alguém com a diretiva, existe alguém com as diretrizes na mão. Essas diretrizes estão na mão do Espírito Santo. É por isso que a igreja aponta em uma só direção, na direção do Espírito Santo. Esses capítulos que eu li com você aqui, o 2, o 3 e o 4, eles apontam para um princípio: a confiança em Cristo e a confiança na sua liderança sobre a igreja. Meu irmão, se você tiver comunhão real e verdadeira com o Espírito Santo, a sua confiança em Cristo aumentará. Se você tiver comunhão real e verdadeira com o Espírito Santo, por causa da confiança que você tem em Deus, você será colocado à prova no meio dos irmãos. E a sua comunhão, aquilo que você construiu vai ser revelado. E você vai medir se eu preciso de mais comunhão ou de menos. Nunca você vai precisar de menos, você sempre vai precisar de mais. E terceiro, a sua comunhão com Deus e a sua comunhão com os irmãos vai te ensinar a ter vai te ensinar a ter confiança em Deus. Porque muita gente confia naquele que está à direita, naquele que está à esquerda, achando que aquela pessoa, que aquele emprego, que aquele salário, que aquele imóvel vai te dar alguma garantia, que aquela empresa que você tem vai te dar alguma garantia. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos vai fazer você aprender a confiar em Deus. Confiando em Deus, as reclamações, as lamentações, o estresse, a gastrite, o problema nos ossos, a depressão, o chororô vão embora. Simples assim. A igreja aponta para uma direção, e essa direção é o Espírito Santo de Deus. Assim como aquela arca sobreviveu, mais do que sobreviveu, ela esteve imponente sobre as águas, assim é a igreja de Cristo, que está ligada com a unção do Espírito Santo. Amém? Semana que vem, no próximo episódio, nós ouviremos um pouco mais sobre esses mistérios da igreja. A igreja é o que nos fortalece. A dependência que nós temos por Deus aqui na igreja nos ensina a ser independentes. E a nossa independência ensina algo poderosíssimo.
que poucos homens descobriram, mas quando descobriram tiveram suas vidas transformadas. E isso nós vamos tratar no próximo episódio. Um beijo para você, que Deus te abençoe e até o próximo episódio, se Deus quiser. Que foi o evangelista Rafael Dominicali. Até mais.